Bem, pessoal, mais um vídeo. A situação está dramática em Cuba. Eu vou trazer para vocês hoje, dia 31 de janeiro de 2026, a situação que está se agravando em Cuba. Será que o regime cubano cai dessa vez? Vou trazer para vocês também aqui no detalhe como a situação em Cuba já vinha se deteriorando e como as suas instalações já eram precárias nas últimas décadas. Situações que se agravaram principalmente quando cessaram a ajuda dos seus principais parceiros. Desde a queda da União Soviética, a Rússia continua ajudando, mas em menor monta. Agora, com a queda do regime de Nicolás Maduro na Venezuela, o envio de petróleo diminuiu ainda mais. Lembrando também que é importante ressaltar, eu trago isso nesse estudo de hoje, que a Venezuela já supriu anteriormente 70% do que Cuba precisava de petróleo e que ultimamente supria 30%. Por quê? Devido também à deterioração do regime na Venezuela. Eu sou Rodrigo Carvalho e tu estás no canal Geomilitar Mundo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, a PNews traz uma matéria que diz que cubanos lutam para sobreviver enquanto o cerco dos Estados Unidos à ilha se intensifica em uma tentativa de derrubar o governo. A Al Jazeera, Venezuela e México com Trump está tentando sufocar o fornecimento de petróleo. Pessoal, eu dei uma lida em tudo aqui para tentar trazer para vocês um entendimento meu sobre o assunto. É muito importante que tu também faça um comentário aí para que a gente enriqueça o nosso debate. Cubanos sob cerco com aperto americano. Uma opinião minha logo aqui. Cubanos sob cerco. Eu acho que a Reuters é meio enviesada, porque não são os cubanos que estão sob cerco. É o regime ditatorial de Cuba que há décadas esmaga o seu povo. Então, os cubanos vão ser libertados. Essa é uma verdade. Tu podes discordar ou não da maneira, mas que o melhor para o povo cubano seria logo uma mudança de regime, claro, sem uma guerra civil. Eu acredito que Cuba nem guerra civil vai dar para fazer dessa vez, porque o controle do mar ali do Caribe ele está tão grande que seria muito difícil a infiltração de agentes russos ali para começar uma guerra civil, porque vocês sabem que é assim que acontece, né? As outras nações que não querem um alinhamento com algum país, principalmente Rússia e China, mandam militares para inflamar e equipamentos. Mas esse é um assunto para outro vídeo. O México está se considerando suspender as exportações de petróleo para Cuba. Embaixadas e empresas revisam planos de evacuação em Cuba após a ameaça dos Estados Unidos sobre a queda do regime. O Poder 360 diz que o presidente em Cuba lidera o ato contra o imperialismo em Havana. Olha lá o ditador falando. Pessoal, aqui na última hora, no Live Map, aqui é a ilha de Cuba, né? Cuba tem um litoral muito bonito. O turismo lá é muito legal. Mas aqui, a última notícia que a gente tem lá na internet, tem um firewall lá e tudo mais. A Havana rejeita as ameaças de Trump contra qualquer país que venda petróleo para Cuba, descrevendo-as como um ato de agressão há um dia atrás. Não tem muita informação do Live Map. Cuba é bem aqui, né? Fica no Caribe, na América Central. É uma região muito bonita para o turismo. Pessoal, cubanos lutam. Os cubanos estão se esforçando para se tornarem mais autossuficientes, enquanto o governo dos Estados Unidos aperta o cerco econômico à ilha, governada por comunistas numa medida que, segundo o especialista, visa forçar uma revolta popular e instaurar um novo governo. É muito difícil que isso aconteça, pois os cubanos têm medo de ir contra o regime, mas pode ser que haja sim uma revolta. O aumento acentuado das sanções americanas já estava sufocando os cubanos, quando os carregamentos cruciais de petróleo da Venezuela foram interrompidos após os Estados Unidos atacarem o país sul-americano, libertarem o país sul-americano, né? Porque a Venezuela foi libertada. As repercussões a longo prazo dessas remessas interrompidas ainda não atingiram Cuba, mas seu povo não está esperando. Algumas pessoas estão instalando painéis solares, enquanto outras cultivam seus próprios alimentos. Retornam a um estilo de vida mais simples que não depende
tecnologia ou petróleo. De quando é essa notícia que me foi sugerida? 30 de janeiro, de ontem. Eu estou editando esse vídeo, pessoal, no dia 31/1. Já atingiram, sim. Na verdade, Cuba já vinha decrescendo, já vinha tendo esse problema. Pessoal, se vocês quiserem qualquer um desses links aqui, é só me pedir no comentário que eu deixo fixado lá. Tá? A Al Jazeera traz para a gente: Venezuela e México, com Trump, está tentando sufocar o fornecimento de petróleo em Cuba. A economia de Cuba está à beira do colapso com o esgotamento de duas das principais fontes de petróleo do país em meio à pressão dos Estados Unidos. O México suspendeu temporariamente os embarques de petróleo para Cuba em meio à intensificação da retórica do presidente dos Estados Unidos, Trump, que busca isolar a ilha governada pelo regime comunista. A presidente Cláudia Sheinbaum, no entanto, afirmou que a pausa foi uma decisão de soberania e que não foi tomada por pressão americana. O presidente cubano afirma que não há negociação com os Estados Unidos. Autoridades aéreas dos Estados Unidos alertam para a atividade militar sobre o México e a América do Sul. América do Sul, autoridades cubanas acusam os Estados Unidos de pirataria contra a ilha caribenha, sancionada. O México promete solidariedade a Cuba após relatos de cancelamento. O México, juntamente com a Venezuela, vinha fornecendo a maior parte do petróleo para Cuba, mas o fornecimento do petróleo bruto venezuelano para a Havana foi interrompido depois que seu presidente, Nicolás Maduro, foi sequestrado em uma operação militar e levado para os Estados Unidos em 3 de janeiro. Pessoal, a pressão americana ela pode fazer efeito? Claro que pode, e muito. Mas, por outro lado, com tudo que está acontecendo no Irã e em outros países, a gente entende que pega mal para uma presidente, ou um presidente, uma presidenta, apoiar um país que massacra seu povo. Esse papo de que estão massacrando os cubanos é mentira. O que se está tentando é sufocar o regime que massacra a sua população. Esse é um entendimento meu. Se tu tiveres outro, cada um tem o direito e é muito importante. Deixe nos comentários aí para a gente debater sobre isso. Notícia de hoje, pessoal, 31 de dezembro, atualizada há 39 minutos. Cubanos sob cerco com aperto do governo americano. Regime ditatorial e violento cubano sob cerco com aperto americano. Cubanos de todas as classes sociais estão se preparando para a sobrevivência, enfrentando apagões cada vez mais longos e preços exorbitantes de alimentos, combustível e transporte, enquanto os Estados Unidos ameaçam impor um controle absoluto sobre a nação governada pelo regime comunista. A Reuters entrevistou mais de 3 dezenas de moradores de cidades e bairros ao redor da capital Havana. O motor político e econômico do país, que é Havana, desde vendedores ambulantes a trabalhadores do setor privado e taxista. Nós temos a informação de que Cuba só tem 15 dias de petróleo e que os apagões que eram mais recorrentes nos bairros mais periféricos já está acontecendo naquele centro turístico que é o motor comercial de Havana. Então é uma questão de tempo. Alguns dizem que que só acelerou o inevitável. O México está considerando suspender as exportações de petróleo para Cuba. Essa notícia é um pouco mais antiga, de 23 de janeiro, mas a gente já sabe que ele já suspendeu. O México já não vai mais querer se meter nessa lambança de apoiar ditador. A Gazeta do Povo traz uma matéria muito interessante aqui, ó. Olha lá. Embaixadas e empresas revisam planos de evacuação em Cuba após ameaça. Diversas empresas e embaixadas estrangeiras em Cuba estão revisando planos de contingência e evacuação durante o andamento da pressão dos Estados Unidos sobre a ilha. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela agência EFE, com base em relatos de diplomatas e representantes do setor privado em Havana. Segundo a agência, a preocupação cresceu nas últimas semanas em missões diplomáticas e filiais de empresas internacionais que acompanham com apreensão a deterioração acelerada das condições internas em Cuba, que sofre nesse momento
com apagões prolongados, escassez crítica de combustíveis e colapso econômico, além de agravamento do cenário geopolítico no Caribe. Após a captura do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro, existe ex-ditador? Uma vez ditador, sempre ditador, só que agora ele não está mais ditando, né? Ele está preso. No último dia 3, marcado por ameaças diretas dos Estados Unidos contra o regime comunista cubano. A Gazeta do Povo aqui já é mais assertiva. Contra o regime comunista, não é contra o povo cubano. Então eu fico muito triste com certa parte da imprensa que trata salvar uma nação como de outra maneira. Vocês me entenderam. Olha, o Poder 360 soube que o presidente de Cuba lidera um ato contra o imperialismo em Havana. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, do Partido Comunista de Cuba, à esquerda, é esse cara aqui, esse cabeça branca. É interessante como todo esse pessoal, né, os comunistas, estão tudo já envelhecido, já estão tudo antigo. Daqui a pouco essa geração vai embora. Liderou a tradicional Marcha das Tochas em Havana, 3 de fevereiro. Em Havana, terça-feira, em 27 de janeiro, o mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos declarou em comício no estado de Iowa que o regime cubano está prestes a cair. E muito perto do colapso, reuniu estudantes participantes concentrados principalmente na escadaria da Universidade de Havana. Principais temas abordados nas matérias que eu vou trazer para vocês. Cuba, situação geral em 31 de janeiro de 2026, dia de hoje. Estado atual, crise profunda e agravada. Vários veículos internacionais relatam que Cuba está enfrentando uma das piores crises econômicas e energéticas das últimas décadas. A escassez severa de combustível e os apagões frequentes, com blackouts prolongados por falta de combustível e geração de energia. Preços de alimentos e transportes disparam. Infraestrutura está cada vez mais frágil. A economia sofre com queda do turismo e exportações, contribuindo para a pressão financeira. Segundo a Reuters, o país vive sob pressão econômica humanitária extrema, com cidadãos enfrentando apagões, dificuldades para acessar serviços básicos e uma moeda nacional enfraquecida. A AP News, por sua vez, destaca que muitos cubanos estão tentando se adaptar por conta própria, com soluções como agricultura local ou energia solar. Mas a pressão contínua está desgastando famílias pequenas e comunidades. Porém, principalmente o regime. Quem está sendo desgastado é o regime. Essa situação ela já existia em Cuba. Piorou um pouquinho? Piorou, mas o cidadão, na verdade, ele nem percebe tanto, porque já estava tão ruim a situação por lá, que meio que não muda muita coisa. Impacto da perda do petróleo venezuelano. A Venezuela foi, durante décadas, o principal fornecedor de petróleo para Cuba, muitas vezes cobrindo cerca de 30% ou mais das necessidades energéticas de Havana, com números que chegaram a mais de 70% em outros momentos, conforme relatos de especialistas em energia, ou seja, antes da deterioração da Venezuela, do setor petrolífero da Venezuela, ela chegou a suprir 70% da quantidade do petróleo de Cuba, e hoje só supria 30%. Entretanto, atualmente as remessas venezuelanas cessaram por completo, após medidas dos Estados Unidos e ações militares regionais. Isso teve impacto direto nas reservas de petróleo de Cuba, que agora podem durar apenas 15 a 20 dias nas condições atuais, sem novos suprimentos regulares. Cuba já vivia dificuldade por causa da sua dependência do fornecimento externo e de um sistema econômico altamente centralizado. A perda das remessas venezuelanas acelerou e ampliou a crise energética e econômica de forma significativa. Ou seja, a principal culpa do regime cair não é embargo, não é nada. É um sistema econômico inviável, frágil, ineficiente e uma ditadura que massacra seu povo. O papel do México, suspensões de envios de petróleo. As notícias mais recentes confirmam que o México cancelou pelo menos um envio de petróleo que estava programado para Cuba em janeiro. A estatal mexicana Pamex retirou um carregamento agendado e não ficou claro se isso significa uma suspensão definitiva ou apenas temporária.
ou apenas temporária. Isso ocorre em meio a pressões diplomáticas dos Estados Unidos que ameaçam aplicar tarifas sobre países que continuem fornecendo petróleo para Cuba, algo que poderia impactar a política energética mexicana. Mas vale a pena ressaltar que até hoje, dia 31/1, nenhuma tarifa foi aplicada a nenhum país. Foi apenas uma, olha, me ajuda que eu te ajudo. Vamos ajudar o povo cubano? Vamos tirar esse regime que está massacrando lá? Se tu continuar, a gente continua com a nossa parceria sem tarifa. Por outro lado, a presidente mexicana Cláudia Sheinbaum afirma que a decisão sobre enviar petróleo é soberana e pode continuar principalmente por razões humanitárias, mas não negou que a suspensão pode persistir, diante as circunstâncias. Ou seja, vai continuar suspenso o envio. Possível cerco naval. Há relações tensas entre Washington e Havana, mas não há um cerco naval ou um bloqueio naval oficialmente colocado. Tá? O governo cubano denunciou que um eventual bloqueio seria um ato de guerra, uma agressão direta às suas relações internacionais. Não existe uma ordem pública de cerco naval militar ativo, mas há discussões e pressão para intensificar medidas econômicas e marítimas contra a entrega de combustíveis. Causas profundas da situação atual, pessoal. As matérias destacam que a crise de Cuba não é apenas resultado de ações recentes, mas de uma combinação de fatores de longo prazo, incluindo, número 1, principalmente, a dependência de petróleo importado e a economia centralizada, altamente controlada e ineficiente de Cuba. A infraestrutura envelhecida e dificuldade em gerar receita externa é o segundo fator. Redução de apoio energético de aliados tradicionais como a Venezuela. Não o bloqueio agora, mas a redução, que no passado supria 70% e que hoje, cambaleante, já supria apenas 30%, mesmo antes da cessão total. O embargo americano econômico de longa data também entra aqui na quarta posição, mas lembrando que apenas os Estados Unidos não faziam negócios com Cuba, depois que Cuba estatizou todas as empresas americanas que haviam lá, depois daquele golpe que muita gente acha poético e tudo mais. Mas Cuba sempre foi sustentada integralmente pela União Soviética, que quando caiu deu um baque em Cuba, e depois pela Rússia, Venezuela, alguns países da África. Resultado, essas fragilidades estruturais tornaram o país vulnerável a choques externos e a atual escassez de petróleo agravou ainda mais esses problemas. Pessoal, eu vou deixar um link de uma matéria muito legal na descrição desse vídeo, um card ao lado. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu vou deixar um QR Code ao lado caso você queira apoiar o nosso canal. As tuas inscrições e as tuas curtidas no vídeo são muito importantes.